E aí pessoal, mais resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com mais um álbum do Pipoca e Nanquim e seguindo aí o rolê dos spin-offs de Incal, que o Cara de Cão, de Brandon Thomas nos roteiros e Pete Woods na arte. Eu já comentei aqui na playlist o primeiro álbum desse rolê que foi lançado pelo Pipoca, que foi o Psicoverso. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada lá. Isso é claro se você tem interesse nesse universo do Incal, né, cujos 3 álbuns foram lançados pelo Pipoca, e aqui eles seguem aí no rolê de continuar a exploração desse universo por outros artistas, tal, que tem uma proposta até interessante, mas conforme eu falei no outro álbum, tá? Se você não tem familiaridade com esse universo, né, não leu pelo menos o primeiro álbum, o original do Jodorowsky, o Moebius, isso aqui dificilmente vai te interessar. E dificilmente você vai sacar as referências, as brincadeiras, a forma como isso tenta se inserir na mitologia original, por assim dizer. E antes de seguir nas competências aqui, vou pedir aquele like esperto para vocês. Não deixa para o final, senão vocês esquecem. E também, caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por gentileza, faça isso. E não esqueça de ativar o sininho, beleza? Bom, vamos lá. Conforme eu falei na ocasião do Psicoverso, é claro que os autores aqui eles não têm, pelo menos eu espero que não tenham, a pretensão, né, de se igualar na relevância e no alcance, né, da obra do Jodorowsky, né? Isso deixando claro que o Incal ele tem 3 álbuns, né? Para mim, o original, o primeiro, é o mais bacana. De fato, os outros são bons, mas acho que não são tão bons assim, nem estão perto de serem tão bons quanto o original, tá? E dito isso, vamos supor que você só leu o primeiro álbum. Ok, você já tem as ferramentas para entender aqui o lance desses spin-offs, tá? Mas, vamos lá. Se a gente lembrar que Metabarões também foi um spin-off desse universo feito pelo próprio Jodorowsky, também não dá para esperar nesses álbuns aqui, tanto Psicoverso quanto que o Cara de Cão, algo tão, eu diria, para usar uma palavra assim, geralzona mesmo, impactante, quanto foi aquilo lá, tá? Até porque, vamos lá, se você meio que curte bastante a pegada de quadrinho europeu, mas torce o nariz um pouco pro estilo de comics e tal, não gosta muito do quadrinho norte-americano, aqui acho que tem grandes chances de você não comprar essa proposta. Tá? Como foi no Psicoverso também, apesar de ser um... Já vou aprofundar nessas comparações, porque eu acho muito difícil falar desse e não falar do outro. Tá? Mas vamos lá. Que o Cara de Cão, que é o nome do personagem, obviamente, aqui existe um trocadilho, né, com o kill, de matar, no caso porque a gente tem uma trama em que rola uma vingança contra o Cara de Cão, que é o grande amante do universo, tem milhares de filhos espalhados por aí, e alguém que, sabe, tem todos esses relacionamentos aí, tem toda essa vida de conquistador, ele coleciona inimigos por onde ele passa, e nesse sentido, uma hora o cara se ferra, e realmente se ferra porque ele sofre um atentado e fica à beira da morte. O que vai acontecer aqui, e aqui uma referência direta, acho que muita gente vai lembrar do filme Inception, o que vai acontecer é que alguns dos filhos do Cara de Cão, alguns dos filhos abandonados do Cara de Cão, usarão uma tecnologia experimental para entrar nas memórias dele enquanto ele está ali vivo por aparelhos em coma, entrar nessas memórias e tentar salvá-lo. Só que assim, existe uma intenção por trás disso, uma outra intenção, porque essa é uma história que brinca com várias reviravoltas aí ao longo da sua narrativa, mas no final é tudo uma grande brincadeira, uma metalinguagem não só do Incal, mas de várias dessas coisas aí que a gente encontra
nesse tipo de quadrinho de ficção científica, tá? Seja no quadrinho europeu, seja na Marvel também, tanto faz. O cara vai brincar muito, né? O Brandon Thomas ele vai brincar muito, né? com essas convenções, né? E até que não brinca tanto, né? Não é por exemplo, não é algo escrachado igual um Deadpool, por exemplo, né? Acho que é até bem contido nesse sentido, e isso é legal. Isso eu posso dizer que é um mérito da HQ. E aqui vocês veem, né, que realmente, em termos de arte, ele tem algumas páginas assim que são bem impactantes mesmo. Você fica olhando, é muito detalhe. E assim, a história, ela não tem muito o que oferecer, além dessa questão, sabe? Filme não, narrativa de assalto, por exemplo, narrativa que um grupo precisa se reunir para uma tarefa impossível, e ao longo dessa narrativa algumas intenções desconhecidas, né, de outros personagens e do público vão se revelando, e a história ela progride a partir disso. Direi que tem umas sacadas que por um lado são bacanas, né? De sempre começar cada capítulo, e são 5, começar cada capítulo com alguém caindo, né? O que remete diretamente ao primeiro álbum do Incal. Mas, no geral, você pega isso aqui e pensa, até pela forma de contar essa história, pela narrativa e tal, e pela própria arte, que não tô dizendo que é ruim, tá? Vocês estão vendo aqui que é muito bacana em termos de design, de cor e narrativa no geral também. Você pega essa história e é impossível você não pensar que, tá, isso aqui é um spin-off do Incal, então eu espero algo que me lembre do Incal, que tenha o espírito do Incal, que tente emular o espírito do Incal, né? Emular tudo aquilo que a gente meio que sentiu quando leu o álbum do Jodorowsky do Moebius. Mas aqui você pensa que isso poderia ser uma aventura de Guardiões da Galáxia fácil, tá? Então, nesse ponto, tá? E aí que eu falo que eu preciso voltar na comparação com o Psicoverso. Nesse ponto, o Psicoverso, para mim, é muito mais bem resolvido, muito mais direto na proposta. Embora sejam álbuns, eu entendo, né? São álbuns que não tem como interessar a alguém que não seja iniciado na obra do Jodorowsky, tá? Isso é um fato. Mas, obviamente que essa aventura, apesar de ser bacana, ser bem movimentada, são negócios que você lê numa tacada só, quase, e fica pirando bastante aqui em maquinários, em designs, em personagens, né? Que os personagens eles são muito expressivos aí, existe muita criatividade para criar esses visuais aí que são tão distintos, né? Apesar disso, você não sente algo com o DNA do Incal, mesmo que de longe, tá? Coisa que no Psicoverso eu já senti. Mas, claro, não é por isso que a HQ é ruim. Eu só acho que ela fica devendo dentro da proposta conceitual. Tá? Tem um final que é interessante, sim. Eu me senti recompensado com esse final de fato, então eu me diverti. Como passeio de montanha-russa, assim, como eu gosto muito de ficção científica também, prestar atenção. Não nos conceitos, porque eu acho que os conceitos eles são meio batidos, eu não vejo muita criatividade nisso, mas no visual, na diagramação, no estilo dos personagens, acho que foi um bom passeio. Nada que vá fazer alguém se arrepender de ter lido, tá? Mas, deixando claro, né? Perto do Psicoverso já fica devendo, que dirá em relação ao próprio Incal, tá? Mas também ninguém esperava que tivesse toda essa grandeza, né? Enfim, acho que é algo que até já chega meio que vendido para uma parcela de leitores no geral, tá? Se você gosta muito do rolê do Incal, quer ter essa coleção toda, acho que não vai doer nada comprar essa edição.
e, no mínimo, dá vontade de revisitar os álbuns originais, né? Isso é um fato. Bom, mas beleza, de qualquer forma, se você estava na dúvida, curtiu o que eu falei, aí interessou de alguma forma, tem o link para a Amazon aí na descrição do vídeo, se você quiser adquirir esse álbum. Aí pelo nosso link você ajuda a gente, ajuda o canal aí. E falando em ajudar também, não vai embora sem dar aquele like esperto, por favor. Também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas. É muito legal. Você pode ajudar ainda mais o Formiga Elétrica se curte aqui nosso conteúdo. Beleza? Então é isso. Boa leitura.